comunicar um pouco mais de clareza, né? O que você está pensando? Ah, tem uma chance alta de dar errado. O que você quer dizer com chance alta? Então é só o Justo. feeling mesmo, né? Justo, faz sentido. Mas eu gosto desse racional, viu, cara? Isso é coisa de engenheiro mesmo. Facilita, de fato, a tua percepção. Porque o que é alto para mim pode não ser para você, né? De repente, para mim, alto Pois é, mano, é. 95. Você quer É. 75, eu já acho bem alto. Uhum. Faz todo sentido para mim. Interessante esses começos, e é sempre assim, né, cara? É sempre pequeno, é sempre com um sonho e principalmente com obsessão. Então, vocês viram, o Arthur Uhum. lá em 2008, ele me pega ali o iPhone, primeira coisa que ele fala, opa, esse negócio é legal e as pessoas vão começar a jogar nesse negócio. Acho que, acho não, né? Poucas pessoas pensavam assim, tanto que quando vocês começaram lá a TFG, porra, era um mercado que não existia competidor. Eu me recordo quando eu conheci vocês e o Vitor, eu falava assim, pô, galera, vocês têm que aparecer mais, cara, vocês são o maior exemplo que a gente tem no Brasil, ninguém sabe quem são vocês. E vocês falavam comigo, cara, eu não quero que ninguém saiba o que a gente tá fazendo. Porque é um mercado, cara, que tem pouca competição, não era isso? É, e Não tinha um troço desse. quando a gente começou realmente não tinha competição Ah, e as poucas empresas que tinham fazendo jogos faziam jogos pagos, né? Então era na época do ah, Angry Birds, então tinha lá ah, os maiores cases de sucesso era o Angry Birds que vendia o jogo por $1, né? ah. E aí a gente começou a fazer e nosso primeiro jogo a gente resolveu fazer grátis. Então, putz, a gente trabalhou, no começo era só nós dois, mas a gente trabalhou sem sair de casa por 3 meses. Então, hoje em dia tá todo mundo acostumado a ficar meses trancado em casa, na época era novidade. Então, a gente fez nosso primeiro jogo, lançou e resolveu fazer grátis. E não é nem que a gente era visionário, sabia que o futuro era o freemium. Isso aí foi outro golpe de sorte, na verdade. Porque a gente pensou, se a gente fizer grátis, a gente vai aprender mais, porque vai ter mais downloads. E aí depois a gente decide o business model dos jogos, né? Mas aí acabou que o jogo Animal, foi o cara. jogo mais baixado do mundo por um mês. E aí, isso já na época, mesmo sendo um mercado pequeno, se você é o mais baixado, então quer dizer que a gente teve milhões de downloads com esse primeiro jogo. E aí já ficou claro de cara que na verdade ia dar certo a empresa. A gente ia conseguir fazer uma empresa em cima disso, né? E aí E o a que a gente tá gente falando de fez quê? 2011. início de 2011, assim. Tá, tá. E você E vinha falando, e aí, aí? e aí ficou claro pra gente algumas coisas, né? Que tá bom, tinha uma oportunidade única que as pessoas ainda não sabiam que não ia durar para sempre. E, e na verdade, as duas coisas, né? As duas coisas eu já falei as duas. Uma que era uma oportunidade que era assim muito única, que muitas pessoas não sabiam, e dois, isso não ia durar para sempre, né? Com o tempo as pessoas iam saber e iam começar a fazer isso. E aí o que a gente fez foi que desde o início a gente se planejou para, tá bom, como isso vai evoluir? O que vai ser importante no futuro, né? A gente não quer só fazer um ou outro jogo e depois que isso morrer procurar fazer outra coisa. A gente quer de fato fazer uma empresa que vai durar por anos, né? Uhum. Então, a gente pensou, a gente estudou outros mercados, o que tinha acontecido, e aí a gente percebeu, concluiu que no futuro o que ia ser importante para esse mercado ia ser distribuição, que ia ser importante é saber fazer jogos que são profundos, que as pessoas querem jogar por muitos anos, e a gente focou bastante nisso desde o início, né? E não só em fazer cada vez mais jogos simples, mas fazer jogos mais elaborados e aprender com distribuição, como aproveitar todos os dados que a gente tem a cada download para distribuir melhor, esse tipo de coisa. E em parte a É, gente não querer falar muito do negócio, tinha um pouco de, essa abordagem meio única, mas assim, isso não era nem a razão principal, porque apesar de ser um mercado meio desconhecido ainda, é um mercado global, né? Então não são as pessoas com quem a gente vai falar que vão ser os nossos competidores, né? tem razão. A principal razão era, bom, um pouco a personalidade mesmo, né? A gente é mais introvertido, não gosta de aparecer muito. E, e outro é que a gente sempre focou muito em ter essa visão de que a gente está só começando, nossa ambição é muito grande, o passo que a gente quer dar é o passo que a gente acha que tem 75% de chance de não conseguir. Animal. Então, se a gente começa a aparecer muito, falar, olha que legal que a gente já conseguiu fazer, aí a gente pode desfocar um pouco do que a gente quer fazer, que é muito maior, né? E a gente acha que é importante não só pra gente, mas até para dar o exemplo para as pessoas que estão na empresa, para ver que não, pessoal, a gente ainda não conseguiu fazer o que a gente quer fazer, a gente quer fazer um negócio bem mais legal. E Animal continua essa sendo visão, cara. verdade. Animal, assim, eu sei que é. Eu sei que é porque eu conheço bem vocês. Inclusive, o legal de pensar é o seguinte: você
não era developer, né? Provavelmente você sabia programar uma coisa ou outra, mas não era mesmo um developer ali. Teu Uhum, irmão também não, provavelmente sabia o básico, mas não. uhum. E, pô, como é que foi feito, assim, esse primeiro jogo, assim? Você conseguiu achar uma galera, eventualmente estudando com vocês na Poli, que tava meio que fazendo? Como é que você juntou primeiro squad, assim, para poder tirar a ideia do papel e botar para rodar, cara? O jogo foi a gente mesmo. É mesmo? E, Você aprendeu é, sozinho a fazer? Então, eu tinha até feito algumas matérias de programação na faculdade, não muito. Meu irmão menos ainda, né? Ele fez engenharia de produção, então é. E aí o que a gente fez foi assistir vídeo no YouTube, como programar um jogo para iPhone. Que animal, velho. E o primeiro demo que a gente fez foi era que eu não contei na verdade quando eu falei assim, 300 foi o primeiro jogo. Na verdade, antes desse teve um primeiro jogo que era o jogo do tutorial do YouTube, né? Então a gente fez rapidinho em uma semana só para aprender o ciclo inteiro de desenvolvimento. Aí Aham. fez isso, lançamos o jogo. O jogo deu por um tempo aí uns US$ 2 por dia, que era, pô, super legal. Sim, óbvio. E aí, pô, ainda lembro, o primeiro dia que eu fui acordar, meu irmão falar, cara, a gente vendeu 2 jogos, ganhamos US$ 2. E foi muito legal. Que animal, velho. E que é o primeiro que a gente fez, na verdade, a gente vendeu por US$ 1, né? Foi esse segundo que a gente resolveu fazer grátis. Fazer E aí por foi graça. isso. E eu lembro assim, no meio do desenvolvimento desse segundo jogo, eu tava fazendo o do iOS e o meu irmão do Android. E é em Java, né? Eu programava lá para Android, código nativo. E aí, no meio do desenvolvimento, o irmão virou um dia e perguntou: Cara, o que que é esse negócio de objeto que todo mundo fala? Que é um negócio muito básico, assim, de programação de linguagens como Java, né? Então, quem está acompanhando aqui é programador, tá pensando assim: Cara, como que o cara está fazendo um jogo em Java e o que que é objeto, né? Era esse tipo de coisa, que era assim, era muito, sei lá, a gente ia empurrando do jeito que dava, né? Tem umas coisas que depois, quando programadores de verdade entraram na empresa e foram ver os códigos que a gente tinha feito, aí tinha muita piada que saiu daí. Mas olha que animal, gente. Eu gosto de pegar e fazer uma frisada nesses exemplos aqui. Os caras, assim, sabiam o básico do básico de programar e falar assim, cara, vamos montar uma empresa de game? Vamos. Como é que eu faço? Eu vou pro YouTube e aprendo, brother. Então, assim, acho um Uhum. puto exemplo, Arthur, porque, na real, tem poucos, de fato, desses exemplos tão legítimos quanto o de vocês, né, que escalaram para o mundo inteiro e tal, e muitos poucos desses estão dispostos a abrir e contar como você está sendo muito gentil de fazer. Então, cara, não existe desculpa para você não começar a fazer alguma coisa, tá? O YouTube tem, naquela época já tinha, hoje, então, multiplica isso por 1 milhão, né? Tem Uhum. basicamente qualquer coisa Tem passo a tudo. passo para você. É incrível, velho. Tem tudo. Ultimamente, cara, eu tenho feito o seguinte, sei lá, eu pego e leio um livro. Eu vou ver a resenha do livro no YouTube. Cara, o nego faz uns resumos do livro animado, tipo assim, incrível, porque tipo, a gente tem um clube do livro entre alguns amigos, aí, tipo, cada mês alguém vai lá e faz ele mesmo a resenha. Você vai no Uhum. SlideShare, tem os slides do livro tudo pronto. No YouTube Uhum. tem a resenha animada, então você monta a tua apresentação basicamente chupinhando o conteúdo do YouTube, do SlideShare, então da internet tem tudo. É inacreditável, cara, que você tenha criado. Eu não sabia dessa história, hein? Você nunca tinha me contado. Você criou a parada estudando com o YouTube. Isso é muito a tua personalidade, cara. Tudo que eu vejo você começando a fazer, você vai lá, pesquisa o troço, quando vai pegar para fazer, você já estudou o trem, tudo. Você e seu irmão, vocês são muito assim. Isso tem muito a ver com a atitude de começar. Ô, Arthur, Hoje em dia dá para aprender tudo no YouTube. Uma vez eu chamei um amigo para velejar, vamos lá na represa, dá para alugar um barco lá e ficar velejando. Você sabe velejar? Não, mas vamos ver no YouTube como veleja, a gente chega lá e aluga o barco. vai dar um jeito. Qualquer coisa a gente pula na água e sai nadando. Quero ver você fazer isso com o avião, bro. Topa esse desafio online aqui? Aprender pelo Ixi, YouTube. um pouco mais complexo. Acho que é complexo, né? Não, Acho que Eu sua eu já mulher vi, vai já vi gostar. vários vídeos, mas acho que não me deixariam pegar um avião sozinho. Acho que sua esposa não deixa, não, velho. De qualquer forma, cara, isso me leva até uma segunda pergunta aqui. A gente está falando sobre learning, né? E imagino o quanto que vocês não aprenderam no processo de escala desse negócio, né? Então tem sempre aquele dilema entre velocidade de escala e qualidade, né? E a gente sabe que você está numa indústria que, assim como a indústria da moda, você tem que estar sempre lançando coisas novas. Uma vez você me falou, você ou o Vitor, não me lembro, vocês me falaram, tipo, a gente lança, sei lá, mano, 100 jogos no ano para um ir bem, o outro, tipo, dá um indicativo de qual que é o próximo negócio. Eu não lembro se é esse ratio, né? Que tá na minha cabeça essa ordem de grandeza. Isso deve ser um negócio, assim, extremamente complexo de gerenciar em termos de equipe. Então, a minha dúvida aqui, é uma pergunta um pouco mais técnica de gestão, né?
Se você puder falar, tá, Arthur? Se é alguma coisa que você não Uhum, pode falar, pode uhum, falar, cara, não posso falar sobre isso. Como é que uhum. você faz a divisão dos times? É uma squad por cada jogo? Ou você tem um squad com um grupo de jogos dentro dele? Você trata cada jogo como unidade de negócio? Como é que é tratado esses produtos aí Uhum. dentro da Wildlife? Tá, depende bastante da fase que tá o jogo, né? Até esse número, 100 jogos por ano. Na verdade, assim, a gente começa 100 protótipos por ano, né? Mas Tá. tem. E se você contar as hackathons que a gente faz, onde as pessoas fazem em 3, 4 dias um jogo, em grupos pequenos. E aí a gente, muito cedo, mede dados desse jogo. A gente tem bastante experiência de todos os jogos que a gente já fez, então a gente consegue. Bom, a gente estima a chance de dar certo de cada uma dos protótipos que as pessoas tentam fazer, e aí os jogos são mais promissores, os times crescem, e a gente passa para a fase seguinte de desenvolvimento, e a gente faz uma versão inicial, que a gente chama de alfa, se o jogo continua mostrando alguns outros sinais que a gente julga que é importante para essa fase, se o time ainda está muito empolgado com o jogo, passa para uma outra fase, que é de pré-produção, e depois a produção, e depois a gente lança o jogo, faz um soft launch, depois lança, né? E aí cada fase é Uhum, uhum. parecida, depende muito do quanto o time acredita no projeto ainda e o quanto o jogo mostrou sinais que a gente consegue correlacionar com tudo que a gente já viu até hoje e estimar que vai ter uma chance alta de sucesso, né? Então não é que os 100 chegam até a etapa final e um dá certo, né? São poucos que Entendi. chegam na etapa final. E aí sim, né? Cada jogo, eles trabalham, cada time de jogo trabalha de uma maneira bem autônoma e independente. Nas etapas mais iniciais, onde é um processo mais criativo, em geral são times que são menores, né? Acho que times menores em geral são capazes de criar melhor. E aí quando o jogo já está muito bem definido o que é, depois do lançamento, aí às vezes o jogo pode ter um time maior, né? Nas últimas fases, que é só criar mais conteúdo, a mecânica já está muito bem definida como vai ser. Aí o time pode ser um pouco maior, e aí ele é mais centralizado em uma pessoa, mas assim, ainda a gente tenta deixar o time bastante autônomo, porque de fato não dá para gerenciar um monte de projetos em paralelo. A gente acredita muito em ter sempre uma pessoa dona de um problema 100% focada naquilo, né? Uhum. Então, que o pessoal chama de single-threaded owner, né? Então a gente acredita muito nisso, a gente acha que é muito importante. Tem uma pessoa está 100% dona de um único problema, em geral ela vai performar muito melhor do que pessoas divididas, né? Quando você tiver, sei lá, meditando, quando estiver no chuveiro, as horas que você tem que você está de fato pensando, tá bom, o que que eu tenho que estar fazendo melhor no meu trabalho, tá? Se você tem um problema que é muito claro, esse é o problema que eu tenho no meu trabalho, acho que permite essa pessoa desempenhar bem melhor do que se estiver muito dividida. Sem a menor sombra de dúvida. Eu conhecia isso como DRI, que é o que o pessoal da Uhum. Apple chama de Directly Responsible Individual, né? Mesma coisa que você tá falando. Eu, É. cara, super concordo com isso. Acho que a grande dificuldade é como empresas inicialmente conseguem fazer esse framework, né? É mais difícil. Então, quando você está ali com, sei lá, 50, 100 funcionários, sempre falta gente, né? É sempre aquele dilema, pô, precisa de mais gente, ou não tem porque está faltando grana, ou não tem porque falta qualificação, pessoas Uhum. qualificadas, né? Acho que tem sempre esse dilema, mas na medida que a empresa vai escalando, sem a menor sombra de dúvida, se é uma escolha, né? Se você pode, se cabe dentro do teu PNL fazer isso, isso traz muito mais produtividade. E como é que funciona esse trabalho de pesquisa? Você tem essa pessoa que é dona do problema, que ela faz o trabalho de pesquisa, ou você dá abertura para qualquer pessoa dentro da Wildlife para poder propor algum jogo. Então a pessoa faz a pesquisa e propõe para você, vocês têm um comitê que decide que ele vira protótipo ou não. Como é que funciona isso? Sim, todo mundo pode propor. Uhum. é, e Mas é difícil fazer um pitch bom, bem fundamentado, por que aquilo vai ser uma ideia que vai dar certo, né? Então, o que a gente faz hoje em dia é a pessoa, ela pode, se a gente acha que a ideia é boa, mas não é todo mundo que vai conseguir escrever um documento bom de tese de um jogo. E a gente tem algumas pessoas que já estão mais acostumadas a fazer isso, que entendem mais do que um jogo que dá certo e um jogo que dá errado. A gente deixa as pessoas fazem um par, né? Então, uma pessoa com mais experiência junto com a pessoa que está tentando trazer a ideia, elas trabalham juntas para produzir essa tese. E aí depois a gente tem um comitê para decidir se a gente acha que vale a pena prototipar ou não, né? E aí nas fases mais iniciais, na verdade, uma coisa que a gente acredita muito para avançar com uma ideia ou não
é que a gente acha que convicção vale mais que consenso. Então, muito mais do que ter uma ideia que se tem 10 pessoas que acham que, acho que essa ideia é ok, vale a pena, vale mais ter uma pessoa que fala, tô loucamente apaixonada por essa ideia, e 9 que odeiam, vale mais do que as 10 estão, sei lá, acho que sim, né? Faz sentido, viu, velho? Cara, que interessante isso. Não tinha parado pra pensar nisso. Convicção vale mais que consenso. E aí, no final do dia, a pessoa, se ela tem a convicção daquilo, você fala, beleza, você é o DI desse negócio, acha um par aí, faz seu trabalho de pesquisa e desenvolve. Você dá full autonomy aí pra pessoa trabalhar nesse negócio. É isso. Mas enfim, tem que ser convicção de pessoas que são believable, né? Ou que já mostraram que entendem do mercado, ou que já tiveram Sim. algum trabalho num jogo de sucesso, ou que Tá. de alguma maneira demonstram que conseguiriam levar uma ideia para frente. Faz sentido. Ela tem que estar meio que ranqueada já na companhia ali. Como você tem no Uhum. mínimo um mental check ali de que aquele cara vai executar. Interessante, cara. Nunca tinha pensado nisso, não. Que me leva até uma pergunta em termos de modelo de gestão aqui. Eu me recordo que, se não me engano, o Vitor tinha me falado que vocês usam aquele modelo da Amazon, né? Que puta, todo mundo escreve alguma coisa, o que quer falar antes de entrar na reunião. Você entra na reunião, vocês distribuem, eles leem, e aí começa de fato aquela reunião. Hoje a companhia com quase 900 pessoas, vocês ainda mantêm esse processo ou mudou alguma coisa? Mantemos o que a gente evoluiu um pouquinho, que já era o plano, desde que a gente começou a implementar, o plano já era evoluir para esse estágio atual, que a gente lê antes de começar a reunião. Então, quando começa a reunião, todo mundo já leu, todo mundo Ah, já tá. escreveu os comentários, aí a gente entra na reunião, cada um só lê os comentários dos outros e discute. Interessante. Aí sai dali com o que é para fazer, quem e quando que vai entregar, bota ali Uhum. no ticket e pau na máquina. Cara, É. esse modelo é super eficiente, eu acho muito difícil de implementar, viu? Eu já tentei fazer, mas eu, pelo menos em meu time, na Singular, não teve diligência para seguir. Porque É aí um pouco um esqueceu de difícil, ler e tal. e por isso até que a gente fez isso em duas etapas, né? No início era só, faz o documento e todo mundo lê junto na reunião, já é... Porque isso é muito comum de esquecer de ler, né? E Isso. era... E eu até falava, não, vamos fazer direto, esse negócio de ler junto é muito chato. E o Vitor falava assim, não, mas senão as pessoas não vão fazer e aí vão abandonar o processo. E aí E a é o que gente fez isso. aconteceu comigo, tá, velho? Tá aqui, tô aqui te dando um depoimento. Porque, pô, aí você tinha lá no li e tal, então, pô, vamos ler agora. Fala, pô, é chato pra caralho, velho. Fica esperando o cara ler, cada um tem seu time e Uhum, tal. Enfim, uhum. não é fácil, mas tá bem claro que isso funciona super bem. Você está falando do Vitor, né, que é o teu irmão e cofundador ali. Como é que vocês dividem ali o trabalho na TFG? Porque eu conheço vocês bem, eu sei que vocês têm uma característica complementar, né? Deus foi muito benevolente assim com essa família, porque fez de fato um super complementar ao outro, assim. Então parece que essa divisão ficou meio clara, mas obviamente o nosso público não conhece. Se você puder falar um pouco como você se divide com seu sócio, com seu irmão ali dentro da companhia. A gente acho que é bem complementar mesmo, né? A gente É. foca em coisas bem diferentes. E é engraçado, no início da empresa a gente fazia as mesmas coisas, os dois faziam tudo. A gente até falava para as pessoas, trata a gente como se fosse uma pessoa só, o que um falou, finge que você conversou com os dois, porque a gente de qualquer jeito está sempre alinhado. E Uhum. era engraçado, as pessoas às vezes testavam, perguntavam para mim, depois para ele, e saíam chocadas como a resposta era sempre a mesma, né? E, mas aí quando a empresa crescendo um pouco, foi naturalmente a gente foi assumindo papéis um pouco diferentes, e aí formalmente ainda não tinha diferença, mas na prática já foi se consolidando, né, uma diferença em que ele focava bem mais nessa parte de gestão, de organização, e eu focava mais na parte de produto. E aí, só mais recentemente, a gente formalizou um pouco mais isso, porque a empresa já é muito grande, onde já tem um monte de gente que não se conhece, então a gente achou que era melhor ter uma governança um pouco mais clara, né? Sim. Então, o que a gente faz é a estratégia, a gente decide junto, e aí depois o tocar o dia a dia de como a gente vai fazer as coisas, ele faz isso, e os quais jogos a gente vai fazer, eu faço. Então Nossa. Você é quase como se fosse um PO também da companhia, né? Além de CIO, enfim, você tem muito role ali, né, cara? É difícil definir o a que você gente às faz. vezes tenta escrever para ficar mais, às vezes um título ajuda as pessoas a entender mais, mas na prática acho que cada empresa funciona um pouquinho diferente, né? Faz todo sentido, cara. Inclusive, falar um pouco desse negócio de PO, né? Para quem não sabe do que a gente está falando, PO é uma significa Product Owner, né? Que seria o dono do produto ali, o cara que faz a ponte entre as áreas do negócio e as áreas técnicas. É um profissional super raro, né?
porque precisa ter tanto soft skills necessários para se fazer entendido, né, e passar aquilo que de fato foi colocado por grupos que falam línguas às vezes completamente diferentes, como também hard skills, né, para conhecer as características técnicas e conseguir falar, né, de forma eficiente com as pessoas dos dois lados, tanto de negócio quanto de tecnologia. Tem muito pouco desse profissional no Brasil. E você deve precisar de PO pra caramba, né, mano? Com a quantidade de games que vocês têm. Chegou um momento, provavelmente, vocês inclusive decidiram expandir internacionalmente até para melhorar essa questão de talentos, para ter mais acessos, né? Que você listaria, assim, de característica que você busca num PO, assim? Aí vamos dividir Tá, entre soft skills e hard skills para quem está nos assistindo anotar ali, saber o que ele buscaria num bom PO. tá bom. A gente pensa assim, para a gente chama de PM, né? Tá, Mas é a mesma coisa, né? sim. E, Product Manager, Product Owner, então, aham. dependendo da Aí, empresa mesmo. então, para entrar a gente pensa em um framework que precisa de 3 habilidades, né? Além das coisas dos critérios que é verdade para o resto da empresa inteira, né? Porque é cultura, super importante, você Sim. precisa ter um fit cultural, precisa acreditar na missão e trabalhar bem com as outras pessoas. Mas acho que o que é particular dessa posição, é capacidade analítica, 2, uma noção de negócio, né? Um business sense, e 3, uma sensibilidade para design de jogos. Então, capacidade analítica, o que é? É uma pessoa que é muito boa de lógica, que entende muito bem números, que consegue entender conceitos abstratos e sabe que análise precisa ser feita para fazer uma previsão, para entender algum fenômeno que às vezes é difícil de entender. Porque nessa indústria a gente tem muito dado, a gente tem assim, muitas pessoas, a gente consegue saber muita coisa, como cada pessoa se comporta no jogo e como que isso pode ser generalizado para outros jogos. Então, assim, Uhum. habilidade lógica, matemática é muito valioso. E você testa isso, só fazer um pause aqui, você testa isso com prova mesmo, ou a famosa quantas bolinhas de gude cabem dentro do avião? Como é que você faz isso trem, velho? Então, a gente, às vezes, a gente tem uma prova de GMAT que a gente Tá, dá para, principalmente, pessoas que estão saindo da faculdade, né? sim. Então, tem uma parte que tem uma provinha. Uhum. é, e tem a entrevista também, né? Sim, Mas, assim, e aqui a entrevista precisa dar essas 3 notas. Então, precisa ser explicitamente dar as 3 notas e depois dizer se quer contratar ou não e entendi. com que convicção, né? Tá. Então você falou Então, do primeiro, assim, depois pode migrar e primeiro. falar Aí o aí. segundo, que é a noção de negócios, que é entender priorização, alocação de recursos, como que vale a pena investir nesse jogo, porque que tipo de resultado eu vou ver, em quanto tempo eu vou ver isso, como tomar esse tipo de decisão, e aí entra também como comunicar isso com outras pessoas, né? Então, a clareza de ideias que você tem, como você consegue simplificar um problema que eu quero crescer esse jogo, o que quer dizer crescer esse jogo, como que eu converso com diferentes pessoas para transmitir essa ideia do que é crescer o jogo, né? E como, Sim. então é tudo isso, né? Que aí a gente simplifica assim, em business sense, que Uhum. entra um pouco de comunicação no meio. E aí a terceira que é sensibilidade para game design, né? Então conhecimento de jogos ajuda, né? Então você saber jogos vários jogos que já existem, mas o principal é quando você joga um jogo, você consegue pensar com a cabeça de um game designer, né? Você está jogando um jogo, você vê alguma coisa interessante num nível, numa fase ou num personagem, e você pensa, por que será que a pessoa fez a fase assim? Qual foi a decisão que quem estava fazendo o jogo tomou? Quais eram os trade-offs que ele tinha na cabeça? Por que ele fez essa fase desse jeito? Por que é tão difícil? Por que é tão fácil? Por que eu tenho esses 3 personagens aqui? Então, quando você joga o jogo, você tem a cabeça do designer do jogo. E, por outro lado, quando você está fazendo o jogo, você tem que conseguir ter a cabeça do jogador, que é, tá bom, por que eu vou tomar essa decisão? Quais são todas as implicações de fazer sei lá, esse carro com essa habilidade? Ou se eu fizer um matchmaking, funcionar desse jeito? Quais são todas as Animal. implicações disso? Qual é a experiência do jogador com isso? Então, é isso aí. Animal. Você testa bastante na prática, né? Tá me lembrando muito.
que é o How Google Works, né, onde o Eric Schmidt lá e os outros dois que escreveram, não me recordo, falam sobre o processo de teste na prática que eles fazem, né? Fazem, pô, bota o cara para fazer na prática mais ou menos o que ele faria aqui, para eu entender a capacidade de aprendizagem desse cara e capacidade de execução, né, dessa pessoa também, né? Interessante, Arthur. O que me leva até para um outro ponto, né? Que eu sempre gosto de tentar fazer esses paralelos. A maioria das pessoas que está nos assistindo, obviamente, não é de tech, né? Então são pessoas de indústrias tradicionais, mas muito do que a gente faz em tech, eu diria quase que a maioria, né? É reeleito, dá para ser reeleito por uma empresa tradicional para que ele modernize a sua gestão, para que ele ganhe mais eficiência. Assim. Você já chegou a parar para pensar nesses paralelos sobre, cara, as lições que a indústria de games te ensinou, que eventualmente você acha que é super aplicável para qualquer outra companhia? Você chegou a ter essa conversa com alguém em algum momento que você possa dar alguns exemplos para gente? De vez em quando, né? As pessoas às vezes falam bastante de gamification, né? Tá um pouco... Deu uma pista de bateria aqui. As pessoas falam de gamification, como colocar coisas de jogos em outros contextos, mas muitas vezes são coisas um pouco superficiais, de engajamento, sei lá, dar uma estrelinha e tal, que eu acho que deve ter algum impacto e tal, mas eu acho que tem coisas mais profundas que dá para aprender de jogos, né? Porque jogo é sobre engajamento, né? Como fazer uma pessoa se engajar muito com uma experiência. Então, acho que tem muitos paralelos para a educação. Então, educação tem um tema que me interessa bastante e... Podemos falar sobre isso. Por exemplo, em educação. Você tem uma escola, né? Que é a escola aberta. Fala sobre a Sim. escola aberta e aí tá um bom tema. Fala o que você aprendeu em TFG que vocês usam hoje na escola aberta. E aproveita para falar um pouco da escola aberta. Certo. Então, a escola aberta é uma escola aí que começou a... A primeira turma foi no ano passado. E é uma escola que funciona perto do Butantã e perto da Chácara do Jockey. E é uma coisa que começou... Era um sonho, sei lá, compartilhado da família, né? Meu pai e minha mãe sempre tinham vontade de fazer uma coisa assim para pessoas que às vezes não... É difícil no Brasil ter acesso a boa educação de qualidade, né? Às vezes a escola pública não entrega tudo que poderia. E aí a ideia é como fazer para ajudar essas pessoas a ter uma educação boa. Então, eu e meu irmão também, a gente sabe o quanto que a educação foi importante para a gente, o quanto que a educação pode ser transformador. E aí, juntando tudo isso, eu e meu irmão entramos como financiando e meu pai e minha mãe fazendo a escola acontecer, né? Então, eles encontraram uma diretora que tem um processo pedagógico muito interessante e aí colocaram a escola de pé bastante rápido, já está funcionando com 70 crianças e é muito legal. Você foi lá visitar, né? Você viu, tipo, as crianças são incríveis, A criança parece um alien, velho. Você conversa com a criança a um nível de maturidade assim, inacreditável. Aquele modelo de ensino é modelo baseado na escola do Porto, não é isso, se eu não me engano? Escola da Ponte, né? Escola da Ponte. Escola da Ponte. Isso, que é uma metodologia em volta de projetos, que acho que é um negócio que é muito legal, tem um pouco a ver com jogos também, de que você tem um objetivo, você não está aprendendo porque, não, isso é o currículo, você está aprendendo por causa do vestibular ou por causa do, sei lá, a diretiva do MEC. E é difícil, né? Muitas pessoas tentam mudar como funciona a educação para engajar mais as pessoas. E aí a ideia é isso, você tem tudo em volta de um projeto. Então, as crianças ajudam a pensar o que eu quero fazer de projeto nesse período, e aí os educadores vão pensando em, tá bom, o que eu consigo ensinar dentro desse contexto, e aí você aprende sabendo um pouco por que você está aprendendo aquilo, é bem interessante. Eu achei incrível que eu conversei com uma criança que estava lá, eu falei, o que você está aprendendo agora, sei lá, de matemática e tal? Ele falou comigo assim, pô, na verdade a gente está fazendo isso aqui, ele estava fazendo tipo um projeto lá, e para isso a gente está aprendendo isso aqui e aquilo ali, então ele foi juntando, ele viu uma utilidade para aquilo que ele está aprendendo. Eu faço um paralelo com a minha educação mesmo, por muitas vezes na escola eu me lembro de eu falar, cara,
que eu tô aprendendo Fórmula Bhaskara, velho? Tipo assim, eu Uhum, não vejo onde que eu vou usar esse troço. Né? Eu preferi que tivessem me ensinado, sei lá, Python, Java, uhum, né, na escola em uhum, algum momento. Então, achei, pô, é super interessante o que eles fazem, gente, financiando a educação dessas crianças nesse ensino, porque assim, a escola é a mesma há centenas de anos, né, e o mundo, cara, mudou completamente, só que o ensino é a mesma coisa, tipo, não faz sentido. Né? Então, eles uhum, trouxeram para o Brasil esse conceito da Escola da Ponte, que é um conceito, cara, super elogiado no mundo inteiro, e fazem isso para 70 crianças 100% uhum, gratuito, tá? E o que eu uhum, mais achei legal, Arthur, que eu me recordo, é a participação dos pais na escola. Então, a diretora lá, cara, que é uma mulher incrível que vocês contrataram lá para fazer, ela falou, ó, tem um pai que é marceneiro, vem cá, ajudou a gente a fazer parte da sala, o outro que é jardineiro, vem cá, ajudou a gente a fazer o jardim. Então, bem que a uhum. família constrói aquela comunidade de ensino ali, né? É muito legal mesmo. E isso me leva, inclusive, para o segundo ponto, que eu não sei se você pode falar, que é a faculdade que vocês estão montando aqui no Brasil, né? Você pode falar sobre isso, não? Então, tem algumas, eu não sei exatamente o que eu posso e o que eu não posso falar, né? Eu sei que Então, várias se coisas você já quiser, saíram na deixa para mídia. lá, velho. Eu posso falar do que é o Intel, né? Que eu fui convidado aí para estar no conselho. E Uhum. aí, se quiserem seguir no, no Instagram, no LinkedIn, é bom até porque o pessoal tava falando assim, pô, quem que vai conseguir mais seguidores aí? E É eu o não tenho Arthur aí, muita pronto. presença em mídias sociais, aí eu consigo. O Intelligent, ele foi criado para ser o. Que saiu na mídia, eu vou falar, tá? É o que Então, foi criado para ser o MIT brasileiro. Então tá lá o André Esteves, né? O dono lá do BTG, convidou o Arthur, o Pedro, que é CEO da Exame, dentre outras pessoas super relevantes para o mercado de educação, para poder montar esse MIT brasileiro. Pelo que eu me lembro, é uma escola 100% gratuita, não é? então eu não Ou sei pelo o que menos que eu para posso parte falar das pessoas. disso ou não. Eu acho que eu É, vi esse trem na mídia. Então, não fala, deixa eu falar. Eu acho que eu vi na mídia que é uma escola 100% gratuita, pelo menos para grande parte das pessoas. Acho que parte pode pagar, mas a maioria vão ser bolsas. O intuito de criação disso é para formar melhores engenheiros no Brasil. Tem muito poucos engenheiros sendo formados no Brasil. E eles queriam fazer a melhor escola de engenharia nível MIT então, aqui no Brasil. o Né? que com certeza pode falar é que assim, a ideia é formar os melhores, formar líderes em tecnologia. Então, Instituto de Isso. Tecnologia e Liderança. Então, um MIT é uma formação formada, voltada para tecnologia, então com É, inteligência artificial, data science, mas com muitas, formando habilidades de liderança, para as pessoas poderem sair e ou começar empresas, ou serem executivos em empresas transformadoras, e é é, é. isso Já aí. está aberto para se candidatar ou você não pode falar sobre isso também? Porque eu não lembro sobre isso na mídia. Já. Então, vai ser ano que vem, vai ser a primeira turma, vai ter processo seletivo esse ano. Uhum, Já uhum. tem pessoas entrando em contato para perguntar sobre o negócio, então vai ter processo seletivo esse ano, sim. Bom, me manda que eu divulgo, tá? Esse tipo de Tá bom. iniciativa vocês podem contar comigo, até porque a gente precisa dessas pessoas, né? Estamos todos no mesmo barco aqui. Que inclusive me leva a uma pergunta sobre internacionalização. Eu fiz uma inferência aqui, mas seria legal se você falasse um pouco disso. Você saiu do Brasil e abriu escritório em outros lugares por falta de talento mesmo ou tinha outros motivos? Daria para ficar no Então, Brasil na fase que vocês estão talento, hoje? talento eu acho que não falta, né? Eu acho Não. que o Tem dinheiro talento. suficiente para vocês aqui? Então, mais ou menos, né? Mais ou menos. Depende do que a gente está chamando de talento, né? Ah, Talento no sentido que as pessoas falam pessoas com certas habilidades, às vezes falta porque falta experiência. Mas assim, o sim, talento cru não falta. Acho que assim, o talento ele é uniformemente distribuído pelo mundo, a oportunidade é que não é. Então, concordo. se a gente vê, pô, o Brasil tá cheio de gente. Se tiver, às vezes falta formação, né? Então, pô, por isso acho que é legal essas iniciativas de educação, formar mais pessoas. Mas Uhum. falta oportunidade, falta às vezes empresa legal, onde dá para fazer coisas que vão competir no mercado global. Então, assim, tem muita gente muito talentosa no Brasil. E a Tá. gente consegue atrair muita gente talentosa. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu acho da Wildlife é as pessoas com quem eu tenho a sorte de trabalhar. Então, assim, eu adoro ir para lá. Assim, um negócio difícil da pandemia, não tá conseguindo conviver com essas pessoas que eu gosto tanto de trabalhar, que são pessoas que são muito talentosas. E eu acho que se a gente tivesse em outros lugares mais estabelecidos, como o Vale do Silício, às vezes é difícil você juntar um grupo de pessoas assim, porque tem um monte de empresas, você vai ter os Facebooks da vida que vão estar atraindo todo mundo. Por outro Uhum. lado, no Brasil é muito difícil ter experiência, né? Isso Então, é se a verdade. gente quer pessoas com experiências específicas, é muito difícil achar no Brasil. Então, a Uhum. graça de ir para outros países
é conseguir ter essas pessoas com experiência, e eu acho que é uma combinação muito poderosa. Você ter pessoas com muita experiência numa área, por exemplo, em jogos, né, que já viram acontecer antes, assim, e deixa elas pareadas com outras pessoas que são jovens, que têm muito talento, que querem muito trabalhar com jogos e querem muito aprender, então é uma combinação que é muito poderosa, né? Nossa, faz Então sentido acho demais, que... cara. O cara aprende com um nego super experiente ali, você começa a formar, vira um ciclo de formação contínuo interessantíssimo ali, não só para vocês, como para o Uhum, mercado. O legado que vocês deixam para o mercado é uhum, incrível, né? O que me leva até o ponto sobre trabalho remoto, assim, porque para ser sincero, não tenho essa resposta ainda, Arthur. Tô, tipo assim, falando abertamente com você aqui. Há um ano eu fico me perguntando, cara, como que eu mudo o modelo de trabalho? Porque realmente eu não acredito que o trabalho como ele é hoje dá para ser remoto. Eu acho que a gente tem que mudar algumas nuances desse trabalho. Agora, o que mudar, cara, eu adoraria saber, eu não faço ideia. O que mudar, eu tento descobrir e tentando testar algumas coisas ali, mas o que eu tenho certeza é, trabalho como é trabalho 100% remoto, a Marissa Maia já fez isso no Yahoo e já deu merda. Né? E a uhum, Google foi no caminho contrário de uhum, criar community, de botar todo mundo dentro do escritório. uhum, Eu hoje cedo eu falei com um cara que é PM do Facebook, trabalha no Instagram. Ele falou que Google e Facebook já estão falando assim: olha, acho que a gente vai ter que voltar para o escritório sim, então não vai ser 100% remoto, não. Mas que, na uhum, opinião dele, não vai ser igual era antes, né? Vai ter uhum. um negócio um pouco mais híbrido e tal. Como que vocês estão fazendo isso na TFG? E principalmente você vai me falar assim, estão performando mais agora, tal. Eu já conversei com as pessoas que Uhum. trabalham com vocês, falaram, pô, estou produzindo mais. Mas a tua visão, cara, como acionista e como fundador, de futuro, será que você vai conseguir perpetuar a cultura? Será que você Uhum. vai conseguir é, tra- tra- é, passar a experiência para quem está começando agora remotamente, da forma como a gente trabalha, ou a gente vai ter que recriar esse modelo? Uhum. E a outra pergunta para fechar desse tema é se você já está pensando em qual que é esse próximo modelo de Uhum. trabalho, como é que vocês estão trabalhando isso, entendeu? Uhum. A gente pensa bastante, a gente debate bastante, conversa com fundadores ou líderes de outras empresas para saber o que eles estão pensando, o que eles estão vendo, conversa com investidores sobre isso. Então, coisa tem muita gente pensando, né? Acho que ninguém ainda tem a resposta definitiva, É, mas eu acho que algumas, sabe, quando começa o remoto é legal, que é, nossa, não tenho mais o tempo do commute, transporte, né? eu consigo entre uma reunião e outra ver meu filho, sabe? Eu consigo almoçar em casa todo dia, que é super saudável. O problema do commute a gente já não tinha, na verdade, porque quase todo mundo, bom, quase todo mundo não, mas assim, em alguns departamentos da empresa, a maioria das pessoas morava num raio de 1 quilômetro da empresa e ia andando, né? Então porque a gente sabia que essa parte do commute é a parte que as pessoas estão mais infelizes na vida delas, né? Sim, Então é uma coisa que a gente verdade. já sempre fez um esforço bem ativo para eliminar. Mas as outras coisas são de fato benefícios, né? E a produtividade acho que é maior do que se esperava, né? Você acha que todo mundo ficar em casa vai ser produtivo? Tem muita coisa que é difícil de fazer, ninguém sabia direito. Então a produtividade foi maior do que se esperava. Mas eu acho que ainda tem grandes problemas, né? O trabalho remoto. Então, assim, colaborar de forma criativa acho que é bem difícil. Uhum. Então, principalmente os times que estão fazendo jogos nessa fase mais inicial, que você tem assim, aquelas 4 pessoas que estão o tempo inteiro pensando o que eu preciso fazer para o jogo ficar mais legal, fazer isso remoto, eu acho que é muito difícil. Uhum. E aí, outro aspecto é o aspecto de a gente gosta de fazer parte de um time, de um negócio maior, né? Então, às vezes a gente trata a gente como se fosse robozinhos, né? Cada um tem a sua função objetivo lá, do jeito que os economistas gostam de falar, mas assim, na prática a gente é bem mais bicho do que isso, né? Pô, eu adoro trabalhar com as pessoas com quem eu trabalho, sabe? Então, para mim Faz sentido. é difícil estar longe dessas pessoas, mesmo se racionalmente é meio difícil de explicar, é muito legal ir para o escritório e ver essas pessoas todos os dias, saber que a gente está junto na mesma missão, tentando fazer a mesma coisa, competindo contra outras empresas, então, sei lá. Eu acho que isso é Faz difícil sentido. de substituir. Mas mesmo isso a gente pensa, tá bom, como substitui, né? Então, às vezes é trocar os offsites por insights, né? Você tem as pessoas no dia a dia trabalhando remoto, mas você tem que fazer muitos eventos para ficar todo mundo junto. Não sei se quanto dá para substituir desse jeito, né? Hoje o que a gente já está fazendo é
gente faz pelo menos 2 eventos semanais com a empresa inteira, mas no Zoom, né? Então, Táxi, isso sempre foi uma discussão. Como que a gente faz para, número um, transferência de conhecimento, porque a gente achava que era muito injusto com o júnior, né? Então a gente tentava sempre nos escritórios ter um sênior junto com esse júnior, mas aí uma coisa, por exemplo, a gente ia começar uma operação na Ásia, ia começar, sei lá, Singapura. Aí tinha um cara da Coreia do Sul que já tinha lançado Coreia do Sul, que sabe mais ou menos das dificuldades. E aí, pô, como tinha essa possibilidade, né, de estar próximo, mais ou menos próximo do outro, 8, 7 horas de voo, o cara da Coreia ia lá para Singapura, meio que ensinava o playbook para o cara de Singapura, e eles ali tentavam fazer o negócio acontecer meio que junto nas primeiras semanas, quando alguém do time não podia estar ali especificamente para o lançamento. Agora, em trabalho 100% remoto, isso fica um pouco mais complexo. E uma vez eu estava conversando com o Florian Bartonek, ele me falou uma parada que não sai da minha cabeça, Arthur. Ele falou o seguinte: quando eu estava começando a trabalhar, da minha direita tinha o André Jakuski, que pô, você sabe quem que é, né? Para quem não sabe, gente, é uma lenda do mercado financeiro. Na esquerda tinha o Paulo Guedes, na frente o André Esteves. E eu vi os caras debatendo o racional do trade que eles estavam fazendo. Pô, o racional dessa empresa é isso, o papel vai para lá, vai para cá por causa disso, por causa daquilo. E a gente sabe que formação de profissional, mais do que dar a resposta, né? Dar a resposta, mas essa não forma nada. É ensinar o racional, né? Como é que você pensa essa solução, né? E eu fico tentando imaginar, e eu realmente não tenho a resposta para isso, em como que a gente faz isso de forma escalável. Como que eu ensino o júnior a pensar da forma que eu gostaria que ele pensasse, inclusive tem a ver com construção de cultura, isso, né? Remoto, porque eu não vou ficar chamando no Zoom o tempo inteiro, o Zoom é chato. E aí tem um outro problema de Zoom, que sai um paper dizendo que o Zoom nos deixa muito mais cansado, porque o nosso corpo não foi acostumado a ver uma cara muito próxima. Assim, porque a cara próxima ou é matching ou é conflito. Então você tem uma descarga adrenérgica maior. Então você chega no final, eu não sei você, mas eu tô chegando no final do meu dia, eu tô arrebentado, velho. Eu não ficava assim, sabe? Que eu fiz Zoom o dia algumas inteiro, né? mudanças já. Até quando reunião one-on-one, eu tô fazendo várias com só voz, aí eu faço andando e só por voz mesmo. Você não faz mais face-to-face assim. Não, Exatamente por causa eu disso, pelo faço cansaço. várias ainda, mas algumas eu tenho trocado pra não ficar, sabe, esse negócio o dia inteiro no Zoom, porque de fato também tá acontecendo uma coisa comigo, sair e acabar. Então algumas reuniões do dia, quando é one-on-one, eu faço andando. Animal, animal. Esse negócio do one-on-one que ele tá falando, gente, eu já falei algumas vezes para vocês, mas quem não tá ouvindo, essa forma de gestão, ele tem ali algumas pessoas que respondem para ele, então semanalmente ele faz esses one-on-ones com essas pessoas para meio que rapidinho falar, e aí, onde você tá, o que você tá precisando, como que eu posso ajudar. Isso escala para a empresa inteira, né, Arthur? Todo mundo que Uhum, tem ali, as pessoas que respondem, fazem esse one-on-one aí. A gente está caminhando para o uhum. final aqui, o Arthur, mas tem um negócio que eu queria muito saber de você. Qual foi o jogo que você mais gostou de fazer? Aquele que, pô, tá no teu coração até hoje. Fala, pô, esse jogo é o meu favorito. Eu sei que é difícil apontar um filho favorito. Mas Pois pensa aí, é, você já qual que deu, é o você já seu favorito? respondeu com a minha resposta clássica para essa pergunta, é isso, né? Qual que é Mas o, agora te qual que botei é na o saia justa. Porque o pessoal me pergunta muito isso, e é muito difícil, né? E assim, a verdade é que cada jogo é especial por um negócio diferente, né? Então, de fato, é injusto se eu escolho um, né? Tem muito jogo que, assim, é muito, muito marcante, é muito aprendizado, sabe? Sei lá, o Racing Penguin por ser o primeiro, o Bike Race por ser o primeiro que, de fato, chegou em primeiro da loja e foi um negócio que foi mais revolucionário, que durou por tanto tempo. Pô, o Sniper, que foi o maior jogo por, por anos, assim, até hoje, debativamente, talvez ainda seja o maior jogo, assim, tem tanta coisa, sabe? Então, de todos os jogos dá Difícil pra escolher, falar, né? assim, alguma coisa, então Difícil é muito, escolher. cada um representa muito um momento da empresa e um negócio diferente, sabe? Vocês têm 10 anos de história, não é isso? A gente tem 10 anos de história e para que a gente nunca estabeleceu qual que é a data oficial para comemorar os 10 anos, então a gente ainda não comemorou os 10 anos. Se você Assim, a quiser, eu falo empresa. pra vocês, velho. Sei lá, comemora semana que vem, pronto. Ou Então, no segundo não, daqui, semestre. ó. Na verdade, a gente tem algumas datas. A gente sempre comemora aniversário, mas aí a gente pega um marco diferente para comemorar cada vez, dependendo do calendário, se a gente quer celebrar mais Aham. alguma coisa. Mas daqui a pouquinho vai ser 10 anos do lançamento do Racing Penguin, que foi o primeiro jogo
que fez Que sucesso. bombou, né? Uma regra que eu uso para as minhas empresas é a data que sai o CNPJ, velho. Até lá, Aham. eventualmente, é um caminho. Você lembra dos sonhos que você e Vitor tinham 10 anos atrás? Você lembra o que vocês sonhavam para 10 anos? A gente não falava muito de time frame, mas assim, quando a gente começou, o sonho era de fato que o negócio virasse uma empresa, que a gente conseguisse, né, que fosse autossustentável, que a gente conseguisse fazer isso full time, né, e não fosse só um negócio. Isso, sustentável, que a gente não É. tivesse que, não, tá bom, então a gente está só pagando para fazer isso, depois vai ter que voltar para fazer outra coisa, né? Então o maior sonho era esse, né? Quando a gente começou era que virasse uma empresa. De lá para cá, 2,5 bilhões de downloads, cara, bilhões de É. receitas em dólar, né? Lembrando, a receita do cara é em dólar. Então Uhum. é inacreditável, velho, o que vocês construíram em tão pouco tempo. Parece que foi ontem, velho. Parece que foi ontem que vocês estavam com cento e poucos funcionários ali, que é quando eu conheci o Vitor, conheci você. Vocês cresceram demais, incrível que vocês não mudam, velho. Você conservado no álcool, mesma cara, mesmo cabelo, mesma barba, mesmas ideias, super coerente, cara. Parabéns pelo ser humano que você é, mano. Quem te conhece na física sabe o tamanho do coração que você tem. Eu sei o que é isso para você que tá fazendo uma live. Você odeia Instagram, odeia aparecer, odeia live. Obrigado por abraçar essa causa. Quem tá nos assistindo aqui, gente, o Arthur topou fazer essa live por causa da nossa campanha contra a fome, que a gente está apoiando a ONG Olhar de Bia, que é um colegiado, que fez um colegiado com outras 80 ONGs, para poder distribuir as cestas básicas que a gente está levantando. Assim que terminar essa live com o Arthur aqui, daqui a 3 minutinhos, eu vou fazer um stories ali, deixando o link para vocês doarem para o Olhar de Bia, tá? Doa pelo menos uma cesta básica. Olha a aula que vocês tiveram com o Arthur, que é um cara que vocês nunca vão ter a oportunidade de ter uma aula com ele, nunca vão ter. Então, tipo, que ele tá dando essa aula para vocês, doa uma cesta básica só. E quem quiser participar da nossa rifa, no Gestão 4.0, a gente está sorteando uma vaga no Gestão, que vale R$ 20 mil, 150 vagas de mentoria online comigo, com o Nardon e com o Alfredo. Então são 151 pessoas que ganham R$ 300, velho. São 3 cestas básicas. Esse é o nosso racional, tá? Se quiser ajudar, ajuda. Se puder ajudar com menos, direto no link da bio, do Olhar de Bia, pode doar R$ 10, R$ 5, qualquer real que você doa já ajuda. São 19 milhões de brasileiros passando fome. Você está dentro de casa agora, confortável, com internet e smartphone. Você pode doar pelo menos uma cesta básica. A gente conta com a sua ajuda. E, Arthur, muito obrigado, viu, velho, por disponibilizar seu tempo aí. Sei que você está com um filho novo em casa, cheio de trabalho. Obrigado mesmo, cara, pelo seu coração gigante por aceitar fazer esse bate-papo com a gente Pô, aqui. obrigado aí pelo convite, parabéns mesmo pela iniciativa de novo, obrigado pelas Tamo junto. palavras também, e foi aí um Tamo junto. prazer bater esse papo com você. Valeu, gente. Ó, essa foi a Live 4.0 de hoje com Arthur Lazarte, cofundador da Wildlife. Até a próxima. Obrigado, Arthur. Valeu, falou.